Só depois de algumas horas de viagem que Carlos reparou aquela morena sentada no banco da frente do ônibus. Só depois de algumas horas de viagem que Carlos reparou aquela morena sentada no banco da frente do ônibus. Parecia estonteante. Ou, pensou ele, depois de tanto tempo já não sabia diferenciar um teco-teco de um boing. Riu, depois desse pensamento, ao imaginar o comentário de suas amigas a respeito dessa comparação pra lá de machista e nada respeitosa com as mulheres. As horas passavam numa lentidão de cágado dentro daquela lata de sardinhas climatizada. Mal climatizada, diga-se de passagem, em vários momentos do dia, um sol escaldante de sertão do Brasil banhava aquele veículo que, mesmo depois de anoitecer, custou a refrescar. Um dia inteiro de viagem já havia se passado. As pessoas tomadas por uma inerte exaustão à medida que um friozinho tímido começou a se fazer sentir e agasalhos surgiram sobre os corpos agora adormecidos depois da última parada para um lanche, um banheiro menos claustrofóbico e uma esticada nas pernas. No meio de uma estrada mais apropriada a um rally do que para um ônibus de passageiros, Carlos começou a ficar intrigado com os movimentos de vai e vem vindos das duas poltronas da primeira fileira. Talvez fosse já madrugada, ele tinha perdido o relógio no banheiro da última parada e a escuridão daquele imenso descampado por onde passava a estrada e escura noite de lua nova não permitiam a ele ter a mais vaga ideia de tempo. Como quase todos no ônibus pareciam dormir, supôs então ser madrugada. No entanto, havia alguém, além dele, acordado. Um casal na primeira fila, em gestos para lá de ousados, estimulou e muito a sua curiosidade. Numa observação atenta, ele se deu conta de que a mulher estava entrelaçada ao colo de seu namorado, um turista alemão, segundo seu olhar caricaturadamente preconceituoso. Faziam movimentos sinuosos e ela mexia e requebrava como se estivesse sendo penetrada ali mesmo, na frente de todos, protegida somente por um Morpheus que, voyeur e exclusivista, deixava todos no interior do ônibus adormecidos. Ou quase todos. A maior surpresa foi quando ela acendeu aquela luzinha para a leitura que fica acima das nossas cabeças, nos ônibus e aviões, e passou a ser banhada por uma luz do sol individual. Sua pele reluzia, brilhava, e ele só a via. Ela fez de propósito, sabia, não se sabe como, que havia um espectador e ela, como boa atriz, esperava aplausos. Agora, daquele jeito, seus olhos podiam se cruzar e a coisa parecia mais excitante ainda. Ela sentando e levantando das pernas do namorado, o suor escorrendo pelo rosto sem tirar os olhos dele. Carlos, que quase perdeu o controle, mas se segurou. Ele parecia hipnotizado, não conseguia desviar o olhar. E assim, olho no olho, chegaram ao êxtase juntos, a uma considerável distância de umas 6 fileiras. Em seguida ele levantou da cadeira para se limpar e quando estava quase entrando no banheiro, sentiu uma mão suave tocando-lhe a bunda, sem olhar para trás, sentiu um cheiro forte, meio amargo, meio doce. Entendeu que a morena na poltrona número 1 estava ali, atrás dele, pronta para o segundo ato. Um segundo ato erótico, mais erótico ainda, em que talvez ele deixasse de ser um mero coadjuvante. Entraram juntos naquele banheiro apertado e mal cheiroso, depois de 24 horas de estrada, onde eles transaram uma vez mais. Agora com os corpos colados um ao outro, era carne sobre carne, suores e odores mais obscuros que se precipitavam. Ela, no controle da situação, decidiu que aquela transa só acabaria quando ela desejasse. No escuro, ele só enxergava seus olhos amendoados, enquanto ela o pressionava contra uma parede inclinada, machucando-lhe as costas com uma violência incomum, ao menos para ele. Por um momento, lhe passou pela cabeça a possibilidade de morrer ali dentro e que o pobre e exaurido namorado dela poderia estar literalmente morto na cadeira número 1. Morto de tanto transar. Depois de uma excitação incontrolável, finalmente deixou fluir. E seu corpo quase desfaleceu. Ao sair do banheiro, mais molhado do que se tivesse tomado um banho sem ter se enxugado depois, estava calmo, tranquilo,
relaxado como jamais esteve em toda a sua vida. E do jeito que ela demorou a sair do banheiro, é bem possível que ainda tivesse se masturbado mais uma vez antes de se dar por satisfeita. Passou por Carlos como se nunca o tivesse visto. Nem ao menos um olhar de despedida, uma dica sobre se foi bom ou não, nada. Nenhuma demonstração de que for uma grande transa ou não, foi pura energia gasta, sexo e nada mais. Ela sentou-se ao lado do namorado que dormia, mas que na cabeça de Carlos estava morto. Então alinhou-se em seus braços e só acordou quando o ônibus finalmente chegou ao seu destino na manhã seguinte.